Nosso curso de Teologia Paulina, o conceito paulino de igreja, que mais que nunca deve ser resgatado, afirma que igreja é gente, povo, não um edifício, nem uma instituição. Por isso, ela não pode ser analisada pela ótica sociológica humana, mas por esse ângulo teológico, a comunhão com Cristo. Teologia Paulina. Se você pergunta para o apóstolo Paulo o que é a igreja, ele nunca vai dizer. A igreja é aquele prédio que está na esquina. Ele não vai dizer. Tanto é que quando ele escreve para os santos, ele fala, a igreja que está em sua casa. Quem é a igreja que está na casa? Os santos. Então a igreja que está na casa dos santos. É assim que ele identifica. Igreja é gente. Igreja é povo. O verbo se fez carne, meus irmãos. Isso aqui é difícil para a gente entender. Temos que ter patrimônio? Sim. É uma comodidade ter patrimônio, cadeira, paredes, salão, estacionamento, ar-condicionado, energia elétrica. Isso é um conforto, uma comunidade. Mas não é primordial. Não vem primeiro. É consequência da comunhão dos santos. É consequência. Primeiro, veja só como que é o Novo Testamento. Jesus primeiro fez a cidade ou primeiro ele veio atrás do povo? Veio atrás do povo. Desceu, veio atrás do povo. Aí ele falou, vou preparar os lugares. Agora que tem gente, vou comprar casa. Ele não, ao contrário do que aconteceu no Velho Testamento, por isso que o Novo Testamento ele vem primeiro do que o Velho. No Velho Testamento primeiro fez o mundo, não foi? Em 6 dias fez o mundo, por último fez o homem. Novo Testamento não, primeiro faz o homem, depois faz a casa. É o que está escrito. Agora que estamos por aqui, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando tudo estiver pronto, aí eu volto para buscar vocês. Mas agora já tem povo. Agora que tem povo, vai fazer a casa. Agora que já tem gente, eu vou construir o templo. E é assim que é a metodologia da igreja, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos chegavam em uma igreja, em uma cidade, conheciam alguém, convertiam essa pessoa e agregavam essas pessoas, depois eles alugavam um espaço para eles ficarem. Ou a casa de alguém servia, porque eram casas amplas, tá bem? Geralmente eram casas muito grandes. Tinha casa pequena também, mas sempre tinha aquele irmão um pouco mais abastado que fazia uma casa com um salão amplo. Quer dizer, primeiro eu ganho o povo, primeiro eu levo o evangelho para as pessoas. Os missionários sabem muito bem disso. Lógico, se uma igreja tem recursos, ela tem um departamento de evangelismo e de missões que está estruturado para primeiro alugar o salão, colocar a placa, montar o salão para depois ganhar o povo, que utilize isso. Mas via de regra, meus irmãos, não precisa. Via de regra é igual o apóstolo Filipe fez com o eunuco. É a beira do caminho que se ganha almas para Jesus. E pronto, a igreja foi para a África, nas costas do eunuco, ou na mente do eunuco. Então o Novo Testamento vai dizer, povo primeiro, gente primeiro, em primeiro lugar. Aí eu me lembro de um livro que eu li uma vez, deixa eu ver o nome do livro, Richard Exley, foi o pastor que escreveu. Richard Exley escreveu o livro Tesouros em Vaso de Barro. Tesouros em Vaso de Barro. Aí ele falou que havia um pastor, e esse pastor ele comprou um carro zerado, desses carros de americano mesmo. E um dia foram na casa de material para construção, e lá pegou sacos de cimento. Pegou os sacos de cimento, abriu o porta-mala e colocou. E o diácono que estava junto com o pastor pegou e falou, não pastor, pelo amor de Deus, o depósito vai entregar isso aí, não vai sujar o seu carro não, colocar esse saco de cimento. Aí o pastor pegou e falou, mas para quando que a gente precisa do cimento? É para hoje. Então, o carro é meu, o carro é nosso, o carro é da igreja. Depois a gente lava o carro, por causa que nós estamos envolvidos e eu sou o dono do produto e o produto não é o meu dono. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Que você não pode valorizar primeiro o patrimônio do que aquilo que tem que ser feito. A igreja do Senhor Jesus tem uma urgência.
E a urgência são as pessoas que estão indo para o inferno, pessoas que estão morrendo todos os dias, pessoas que estão perdendo a salvação, perdendo a fé, perdendo a alegria, perdendo a certeza de vida eterna. Gente, por isso, se eu tiver que sacrificar um patrimônio ou deixar para depois o patrimônio para socorrer uma pessoa, essa deve ser a prioridade da igreja. Igreja é gente. Igreja é gente. Aí em outra igreja teve uma discussão que era o uso do espaço cultico. Que tipo de uso que a gente tem que fazer com esse salão, sendo que a gente só usa ele 2 horas por dia, 3 vezes por semana. 2 horas por dia, 3 vezes por semana, pagando um salão, um aluguel, um IPTU, é um prédio. Que tipo de atividade poderia ser desenvolvida aqui para pessoas, além do que a gente já faz, que é a liturgia? Que tipo de serviço poderia ser feito? Comunitário? Pode virar uma associação, um grêmio, uma ONG, uma escola. Quer dizer, pode ser feito algum tipo de ação social. Deus vai se ofender se eu pegar o prédio e utilizar aqui para montar uma arrecadação de alimentos. Deus vai se aborrecer, vai profanar o templo se entrar pessoas não crentes aqui que não vão se converter, só vão receber o benefício, mas não vão se converter. Deus vai se ofender com isso? É uma discussão que eu vi ser feita também. Aí, lógico, tem aquelas pessoas mais conservadoras, um pouco mais tradicionalistas, que não querem misturar os assuntos, igreja a igreja, comunidade a comunidade. Já que a igreja quer fazer um trabalho social, que alugue outro salão, que faça na praça, ou faça nas casas, mas aqui a gente vai preservar, porque senão vai sujar muito, vai bagunçar muito, vão quebrar todas as cadeiras, vão sujar as paredes, pode sumir objetos aqui de dentro, mas tem que sempre ter uma pessoa ali, olhando ali para os roteadores, para os microfones, sempre tem. Quer dizer que se a igreja prédio quiser se dedicar a fazer uma coisa a mais para as pessoas, vai ter que montar uma estrutura, porque senão vai ficar dilapidado, depredado, vai ser roubado, pichado. Sim ou não? Então tem todo esse questionamento. Agora, se eu valorizo o patrimônio acima de pessoas, quer dizer que eu estou invertendo a ordem do conceito de igreja do Novo Testamento e do apóstolo Paulo. Pessoa primeiro, pessoas primeiro, gente primeiro, povo primeiro. Aí vem as parábolas do Senhor Jesus. Ele chegou e viu que a casa estava vazia e falou: ué, cadê a turma? Pega os meus servos lá, manda trazer todo mundo para que minha casa fique cheia. Porque igreja é lugar de gente de todo tipo. Por isso tem dinâmicas, né? Tem culto disso, culto daquilo outro, campanha disso, campanha daquilo outro, tipo de música, tipo de ensino, tipo de palestra, tipo de evento. Por que casa cheia? Não dá para converter cadeiras, não dá para converter colunas. Isso aqui não vai para casa. Primeiro gente, primeiro povo. Aí você vai ter a guarda patrimonial, que é a guarda do templo. São os diáconos, as diaconisas, os conservadores, as conservadoras, gente que está de olho para que o patrimônio ele não seja depreciado. Aí essas pessoas que estão de olho na conservação do patrimônio da igreja vão ser orientados por causa dos desordeiros, dos baderneiros, da gente que está ali para poder fazer a arruaça, que a igreja também não é igreja de gente tonta, né? Custa caro, ninguém doa uma cadeira, tem que ser pago, ninguém doa um papel higiênico lá do banheiro, tem que ser pago, e é pago com o dinheiro dos irmãos que vão trabalhar e dizimam e ofertam e participam das campanhas da igreja. Por isso tem que conservar o patrimônio em respeito aos irmãos e às irmãs que contribuem para isso. Então essa é a lógica, não é pelo patrimônio, é pelos irmãos e pelas irmãs que, na sua grande maioria, quer estar num lugar confortável para eles e para quem chega. Não é uma ética boa? É uma ética boa, né? Então por isso ela não pode ser analisada pela ótica sociológica, tá? Como que isso é atual e necessário? Cristo é a base, o suporte da igreja. Sem ele não há igreja, corpo. Nem igreja, comunidade local, nem ajuntamento em nível macro e nem local. Então,
Cristo é a base. Sem Cristo não tem igreja, aí não tem nenhuma lógica a gente manter prédio e fazer atividades e cultuar. Você já imaginou se tudo que nós fizermos aqui não constar nas prioridades de Jesus? Começa e termina no serviço e Jesus não foi chamado ou não honrou a Cristo. Esse momento que nós estamos aqui, esse momento aqui não é pelo professor Rogério, e com todo respeito também não é pelos pastores e pela pastora. Fundamental é que o Cristo dê aprovação para que a gente esteja aqui como uma escola de Cristo. Porque se estamos aqui como escola de Cristo, aí o Cristo nos convida, os pastores convida vocês são convidados do Senhor Jesus, eu sou um convidado do Senhor Jesus. Então agora que nós estamos aqui em nome de Jesus, por Jesus, agora tem sentido, porque tudo que a gente planta na carne fica na carne, mas quem planta no Espírito colhe no Espírito. Essa é a ideia. Então não é só para meu crescimento intelectual e teológico, é para serviço do corpo de Jesus, é para servir melhor a igreja. Eu estudo para servir melhor os irmãos, então eu preparo as aulas para servir melhor os irmãos. Por quê? Porque os irmãos estão em plena comunhão com Jesus, e todas as vezes que fizesses a um desses meus pequeninos, a mim me fizesse. Todas as vezes que você serve ao Senhor Jesus, em verdade vos digo que qualquer um de vós que der um copo de água fria a um desses pequeninos, de forma alguma deixará de ser recompensado. Quer dizer, porque todas as vezes que vocês fizeram a mim, a um dos pequeninos, fizeram ao Senhor Jesus. Estamos em plena comunhão. Essa é a nossa ideia. Mas o Senhor Jesus também disse: todas as vezes que deixasses de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer também. Então, palavra pesada aqui do pastor Isaltino, tá? Ele diz assim: o conceito de igreja tem sido adulterado pelo excesso de visão humana, de enfoque antropocêntrico e de desprezo à base. Já que eu não consigo pensar a igreja do jeito que o apóstolo Paulo pensou, ou que o Senhor Jesus colocou, eu vou fazer a igreja do meu jeito. Aí vem uma adulteração do conceito de igreja. Serve para quê? Igreja não é casa da moeda, não é para ser então uma casa de monetização, meus irmãos. Lucrar com o Evangelho, não é para lucrar com o Evangelho, não é para lucrar com a fé dos irmãos, não é. Porque se o foco da igreja for levantar patrimônio, enriquecer os irmãos e enriquecer a si mesmo, quer dizer que está tendo uma adulteração do conceito de igreja. Não pode acontecer isso, por isso tem que trazer de volta. Paulo sempre traz de volta. Estudou teologia paulina, a igreja volta, tá? Um edifício em cujo interior pessoas cantam hinos a Jesus pode estar muito longe do conceito paulino de igreja, caso essas pessoas não tenham entendido que estão ali exclusivamente por causa de Jesus e para reafirmar o seu compromisso com Cristo, e não para uma catarse, para a comunhão interpessoal e nem para passar momentos agradáveis. Vocês entenderam, conseguiram entender o slide? As palavras do pastor Isaltino? Uma igreja que esteja muito movimentada, cantando bastante, aplaudindo bastante, crescendo bastante, pode estar muito longe do conceito paulino de igreja. Pode, porque pode ser uma casa de entretenimento. Não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Aí pode estar muito longe. A igreja não é um lugar também da gente fazer uma catarse. Então, catarse é quando você está cheio de tudo, então você dá uma explodida e depois você volta ao normal. Até eu expliquei para os meus irmãos lá no outro curso de teologia que tem em Cidade Tiradentes. Eu falei para eles o seguinte: olha, a espiritualidade da igreja ela é normativa, tá? O dia a dia da igreja não é extraordinário, meus irmãos. O dia a dia de um crente não é extraordinário. Não acontecem grandes coisas fora do comum. É o dia a dia, é a comunhão do dia a dia, sabe? É a manutenção da fé. É isso. Então, quando a gente procura fazer um negócio muito fora da curva, muito esplêndido, muito, sabe, muito, Monte Sinai, a gente pode deixar de ser igreja. Pode deixar. Por isso, a gente estuda o apóstolo Paulo, retoma o conceito de igreja e começa a pontuar. Isso aqui tem que voltar a ser
aquilo tem que voltar, aquilo tem que voltar, isso aqui tem que sair, isso aqui tem que ser feito, não está sendo feito. Não dá para uma só denominação fazer tudo, não dá, mas dá para fazer muita coisa, bem? Muita coisa. Não é que a gente tem que passar momentos desagradáveis na igreja, não é isso. Mas só que também não é para nosso deleite pessoal, para satisfazer o meu ego, É um serviço, tá, irmãos? A igreja, ela é uma agência de serviço. E serviço vem da palavra servo. Então nós prestamos serviços ao reino de Deus. Prestamos serviços para o nosso Senhor, para o Senhor Jesus. Se houver falha de serviço, tem um Senhor. Não é capataz, tem um Senhor. Então tem falha de serviço. O Senhor da ceifa, o Senhor da obra, ele vai poder e ele vai corrigir o que tem que ser corrigido. Se tiver falha de serviço, ele tem esse direito e esse dever. As 7 cartas do Senhor Jesus para as igrejas da Ásia é correção de rota. 5 igrejas fora da rota, correção de rota. E ele faz isso com maestria. Esse relógio aqui está certo, né? 10 e 10? 10 e 10. Então está certinho, tá? Nossa programação hoje é até às 11 e por consenso dos irmãos e das irmãs a gente está voltando para sexta-feira, é isso mesmo? Vamos ver pessoal, porque a gente está pensando em sábado. Está pensando em sábado? Bom, estamos experimentando então. Tá bom, a gente não entrou no consenso ainda. É o exercício da eclesiologia hoje, hein? Né? Legal isso aí. Que o Espírito Santo nos dê a unidade nesse assunto. Então, vai ser fácil a gente dizer o seguinte: esse aqui é o tipo de igreja que o apóstolo Paulo gostaria de congregar. Põe esse exercício mental. Que tipo de igreja o apóstolo Paulo congregaria? Que tipo de igreja o apóstolo Paulo fundamentaria? Será que se ele chegasse aqui na minha denominação, ele corrigiria um monte de coisas? Ou ele diria, olha só, até que enfim encontrei uma igreja paulina, uma igreja que tem as doutrinas que eu ensinei? Porque o apóstolo Paulo ele era o seguinte, ele era um missionário, ele era um plantador de igrejas, mas ele também era um doutor, tá? Então você vai lá e planta a igreja, mas depois você vai ensinar a igreja. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Aquela igreja que não dava trabalho para ele, por assim dizer, que seguia os ensinos dele, essas igrejas ele não corrigia, a não ser o excesso. Você fala, mas o apóstolo Paulo tinha alguma igreja do coração? Não é que todas as igrejas do coração, mas escrevendo aos Coríntios ele falava, o cuidado que eu tenho com as igrejas. Passo um monte de tribulação e ainda tenho que ter cuidado com as igrejas. A igreja de Corinto era uma igreja preocupante para o apóstolo Paulo. Preocupante porque não tinha unidade. Paulo não conseguiu fazer a unidade. Clemente não conseguiu fazer a unidade. Clemente escreveu 2 cartas aos Coríntios. 2. Clemente era companheiro do apóstolo Paulo. Se tornou um dos pastores da igreja de Corinto historicamente. Ele escreveu cartas e nas cartas ele falava sobre a unidade. A igreja de Corinto não foi corrigida. Ela não aceitou a correção. Aceitou no momento, mas depois voltou. Porque era característica da cidade mesmo. Era característica do próprio cidadão de Corinto. Ser daquele jeito, sabe? Muito autônomo, muito dono de si, muito insubmisso. Então, tem igreja que o apóstolo Paulo tinha que ficar corrigindo direto. Outras igrejas não. A igreja da Galácia, por exemplo. A igreja da Galácia, o apóstolo Paulo tinha que corrigir direto, porque eles eram fanáticos pela lei. Qualquer doutor que chegava lá com áreas de sabedoria, a igreja dos Gálatas cedia. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja infantilizada na teologia, não era aplicada à teologia. Então Paulo escreveu 2 cartas para falar de doutrinas fundamentais. Revista de escola bíblica dominical, por assim dizer, que é a lição do cotidiano, não é menosprezando a escola bíblica dominical, é dizendo o seguinte, é o que todo crente tem que saber, é aqui. Então o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para falar, vocês não lembram que eu disse isso quando eu estava com vocês aí? Vocês não lembram? Então ele era um missionário, mas ele era um doutor, e como doutor ele ia doutrinando a igreja, e tinha igreja que dava um pouco mais de problema para ele.
A igreja de Filipe não dava problema para ele, a não ser as duas irmãs que entraram lá em problema. Evódia e Síntique, duas irmãs entraram em disputa na igreja de Filipe. Aí Paulo falou: eu rogo, irmãos, vocês são a minha alegria e coroa, vocês são a minha igreja do coração aí na Europa, porque na tribulação é que eu fui gerado aí, e vocês me trataram muito bem. Então eu imploro para Evódia e Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Acabem com as diferenças de vocês aí, porque a igreja está de olho em vocês. São duas irmãs assim que a igreja admira ou segue, né? Mas vocês estão em alguma disputa. É o problema que tem na igreja de Filipe. É esse o problema. Então, na igreja de Tessalônica, o pessoal esquecia rápido as doutrinas. Na igreja de Corinto tinha muito partidarismo. Na igreja de Filipe tinha duas irmãs que estavam lá disputando alguma coisa que o apóstolo Paulo falou: eu imploro que vocês acabarem logo com isso daí. E na igreja de Éfeso? Bom, na igreja de Éfeso o apóstolo Paulo não tem censuras, irmãos. Não tem censuras na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela igreja da Ásia que o apóstolo Paulo assim se realizou. O corpo de anciãos que tinha lá, ele deixou Timóteo para tomar conta da igreja em Éfeso. Timóteo tinha até um pouco de timidez para poder falar diante dos anciãos, de tão aplicados que eles eram. O apóstolo Paulo chorou na despedida, nem quis ir até a igreja. Olha só, ele mandou chamar os presbíteros da igreja, os anciãos, para eles se despedirem ali numa reunião de ministério, porque senão ele não ia conseguir se despedir da igreja de Éfeso, porque tem aquela igreja que é, sabe, a realização do ministério, meu irmão, redondinha, sabe? Tudo funciona, tudo assim, é só, não precisa de muita coisa. É a igreja de Éfeso. Ele escreveu ali os 6 capítulos que ele escreveu para Éfeso, só tem elogio, e o timbre da teologia dele está lá em cima, sabe? Ele fala de Cristo com muita propriedade e muito gosto. Carta da prisão, tá? Carta de Éfeso ele escreveu, carta a Éfeso, né? Escreveu da prisão. Então o que acontece? O apóstolo Paulo tem uma eclesiologia porque ele é um fundador de igrejas e ele é um doutrinador das igrejas. E se a igreja não estiver dentro do perfil do apóstolo, o que ele vai ter que fazer? Corrigir. E a pergunta que eu passei para os irmãos é a seguinte: será que se o apóstolo Paulo ressuscitasse dos mortos e viesse congregar aqui em Guarulhos e entrasse na nossa comunidade, ele perceberia que as doutrinas dele têm relevância, que o ensino dele está sendo estudado e compreendido? Ele dava muita importância para o ensinamento dele, que ele pegou e falou o seguinte: olha, eu mandei uma carta lá para Laodiceia, leiam a carta lá de Laodiceia na igreja de vocês, e mandem essa carta de vocês lá para Laodiceia também. Ele dava importância para ter uma comunhão de ideias. Comunhão é uma pergunta fundamental. Como que você vai fazer esse exercício então? Leia Paulo, aplica o que der para ser aplicado de Paulo, e o que não der, por que não dá para ser aplicado? A gente vai ter vários pontos aqui polêmicos de Paulo, tá? Não é fácil assim não, do dia para noite. A partir de hoje nós vamos ser uma igreja paulina. Não, aqui tem os fundadores da igreja, tá bem? Que tem também as revelações do Senhor, as orientações do Senhor e a iluminação de Deus. Tem essas características. Jesus é o fundamento. Isso aqui está posto. Ninguém pode pôr outro fundamento. Tem os ensinos dos apóstolos, ensino dos profetas. Nós temos que aplicar. Então, a igreja se fundamenta no maior relacionamento já proposto. Eu vou falar agora sobre a teologia relacional, tá bem? Deus deseja viver com o ser humano e lhe estende a mão na pessoa de Jesus. Vivendo com Deus como igreja, os homens podem descobrir a proposta divina de relacionamento horizontal sadio, que é a vida em comunhão na eclésia. Na próxima parte agora, eu vou dar uma pausa para os irmãos fazerem suas perguntas. Eu vou falar sobre a teologia relacional. Bom?